estar a todos vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, posteriormente no Facebook, você que vai compartilhar desta palavra. Estamos aqui no Centro Integrado de Evangelismo e Missões, na Ilha do Governador, um lugarzinho pequenininho que o Senhor preparou, e temos certeza que as tendas vão se alargar e muita gente boa vai ser alcançada por esse Evangelho, o único Evangelho da nossa salvação, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, do ressuscitado. Nós temos falado aqui que estamos na contramão do sistema religioso, nós estamos na contramão de tudo isso que está sendo pregado na rádio, na televisão. Sabemos que isto, tudo que está acontecendo aí fora é o Evangelho do lucro, e o nosso aqui é o Evangelho da graça e o Evangelho de graça. Nós não cobramos nada, nós temos aqui os nossos afazeres, nós temos os nossos compromissos e nós nos cotizamos, não é? E os abençoados têm, assim, compartilhado disso também e dividido essas despesas, por isso que estamos felizes. Já estamos aqui por mais de 10 anos e é um prazer muito bom, muito grande receber você, ou deixar você nos receber aí no conforto do seu lar, da sua casa. Hoje o tema vai ser a formação do véu. O que é o véu? O que significa o véu? Não é? O significado do véu. Nós sabemos que o véu, a propriedade do véu é para esconder, não é? Para inibir e tudo. E hoje nós vamos entender um pouquinho disso dentro da Bíblia Sagrada, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento também. E você é o nosso convidado a participar desse pequeno estudo bíblico. Claro que nós estaremos brevemente disponibilizando para todos vocês todo o conteúdo, com muito conteúdo, contundente. Não tem como ninguém dizer que não é verdade, porque são irrefutáveis, os nossos argumentos, que é bíblico, o Evangelho de Paulo, não temos nada que acrescentar nem que tirar, é apenas seguir e a orientação que esse grande homem nos deixou como legado, trazendo para nós o Evangelho da graça, o Evangelho da incircuncisão. Eu só queria deixar uma pergunta para você que está nos assistindo, você que já é crente há muitos anos, como eu fui também, muitos anos no sistema denominacional, servi ao sistema por mais de 20 anos, e hoje nós estamos com essa missão. Não estou sozinho nisso, é claro, existem muitos outros abençoados também, pastores, que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que estão também vestindo esta camisa do Evangelho da Graça, que com certeza vai alcançar toda a nação brasileira e, de fato, o Evangelho da verdade, o Evangelho da incircuncisão, o Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado, ele vai permanecer, e aí sim, tudo aquilo que estiver registrado como promessa de Deus vai se cumprir na vida de todos que forem alcançados por esta palavra. Então nós queremos pedir a você que tem um pouquinho de paciência e que nos ouça. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: se você souber, por favor, nos mande por e-mail. Você pode mandar para o meu e-mail pessoal, silviomacedo1@outlook.com, silviomacedo1@outlook.com. Você pode mandar então a sua resposta. A pergunta que nós estamos fazendo é a seguinte: qual é a personagem, a pessoa no Velho Testamento que tenha expulsado um único demônio? Queria que você me respondesse se no Velho Testamento tem alguém que tenha expulsado um demônio sequer, ou que tenha expulsado o diabo sequer. Porque no Velho Testamento não existe a palavra diabo, não é? Nós sabemos que ele existiu e foi destruído pelo Senhor, mas não tem. No Velho Testamento não tem ninguém que tenha expulsado demônios. E só a título de curiosidade, se você vier com o argumento que Davi tocou a flauta e o espírito mau que estava em Saul foi embora, aquilo não é um exorcismo e muito menos um demônio. O espírito mau que estava sobre a vida de Saul, quem colocou foi o próprio Deus, tá? Foi Deus que colocou, tirou o espírito e colocou o espírito do mal na vida de Saul para o atormentar, porque Deus é Deus, tá? Foi Deus, não tem diabo aí não, tá legal? E aquela passagem também que você de repente quer trazer como argumento lá de Jó capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó também, está furado, porque ali o Jó também não tinha ideia de diabo, nada disso, tá? Não tem nada a ver. Se você buscar direitinho você vai ver, vai entender que não tem, porque Jó mesmo disse: poderei eu receber o bem de Deus e o mal não? Eles não tinham essa ideia de diabo no Velho Testamento. E
assim é a nossa pergunta. Se você tiver alguma outra resposta, nós estamos aqui com o coração aberto para receber a sua resposta. Silvio Macedo, @outlook.com. Você pode mandar a resposta e nós estaremos então conversando a respeito. Mas de antemão já estamos dizendo que não existe essa palavra diabo, que o diabo foi destruído pelo Senhor, conforme Paulo deixou escrito em Hebreus capítulo 2, verso 14. Nós fomos reconciliados pelo Senhor Jesus na cruz, não é? Capítulo 1, verso 20 de Gálatas, ele nos reconciliou, então estamos abençoados. O pecado foi aniquilado em Hebreus 9, 26 e 27 também, tá? E o que resta é essa natureza carnal que Paulo vem falando em Gálatas, que são as obras da carne. As obras da carne são terríveis: prostituição, malignidade, um montão de coisas, feitiçaria, tudo obra da carne. Então você não perde por ouvir esse evangelho da graça e vai chegar com força. Se não for através da minha pessoa, vai ser através de outras pessoas que estão vivendo e crendo nesta verdade absoluta, e é para isto e por isto que nós estamos aqui, depois de uma tarefa árdua que foi do trabalho diário. Estamos aqui para trazer essa palavra para você e para os presentes aqui. Então, damos as boas-vindas, eu vou me sentar e nós então estaremos começando já a ministração sobre o tema, a formação de um véu. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, para os presentes e para você que está em casa. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada, claro. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, presente, por favor. Vamos deixar aberta aí. Estou com a Bíblia Sagrada. E você que está nos acompanhando pelo YouTube também pode, tem a liberdade de pegar a Bíblia, porque a Bíblia é o baluarte da verdade. Então, nós não podemos ir contra a verdade, senão pela verdade. E a verdade, ela vai sempre prevalecer. E a verdade não está na pessoa humana. A verdade não está na placa de igreja. A verdade não está numa instituição religiosa. A verdade não está em nenhum movimento desse que você está cansado de ver na televisão. Nada disso é verdade. A verdade absoluta é a palavra de Deus. E essa palavra ela tem que correr, certo? Então, abra sua Bíblia aí, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10, nós estaremos começando. E é claro, se você de repente pensar assim, pô, mano, você está lendo um versículo isolado, você pode ler todo o contexto sem problema nenhum. Por causa do tempo, nós estaremos abreviando, não é? Lendo apenas esse versículo por momento, mas vamos seguir dentro do tema. O tema hoje é a formação de um véu. Capítulo de número 9 de 2 Coríntios. Está aqui, já abri. O versículo é o de número 10. Perdão, não é esse. É 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 3, retificando. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. 2 Coríntios 9 e 10 é uma outra situação que posteriormente nós estaremos falando. Mas agora é 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 13, a carta de Paulo aos Coríntios. Está aqui, muito bem. Nós vamos ler até o 18. Diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório. Então o apóstolo Paulo, ele muito contundentemente está dizendo que ele não era, ou seja, o grupo da incircuncisão, o povo do evangelho da graça, aqueles que foram eleitos, escolhidos pelo Senhor, aqueles que absorveram a fé do ressuscitado, de Jesus ressuscitado e não Jesus carne. Paulo está dizendo, nós não somos como Moisés. Por quê? Porque Moisés, quando ele subiu no morro, no monte, para receber os mandamentos, diz a Bíblia que quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava, e Deus falou para ele assim, olha, coloca um véu para o povo não ver esse brilho que está no teu rosto, essa glória que está no teu rosto, porque isso é transitório. Ou seja, a glória de Deus naquela época era dada sob medida, ninguém tinha acesso a essa glória. E Paulo está dizendo, nós não somos como Moisés, que punha um véu. Então a primeira observação que nós temos aqui na Bíblia Sagrada sobre o véu é que o véu cobriu o rosto de Moisés. Era um pedaço de pano, alguma coisa, um linho fino,
que impedia do povo olhar para Moisés, fitar para Moisés. Imagina o senhor, a senhora, os abençoados que estão aqui, se as pessoas vissem Moisés com o rosto brilhando. Eles, sem o rosto brilhar, já confeccionaram um bezerro de ouro e fizeram um carnaval. Agora você imagina o rosto de um homem brilhando. São por muito poucas coisas hoje, as pessoas se apegam, criam um misticismo em cima e iam colocar Moisés como Deus. Ninguém ia mais lembrar de Deus, ninguém ia mais lembrar de nada, era Moisés e Moisés e Moisés. Mas Deus, Ele é tremendo, Ele é Senhor, Ele é soberano. E você, olha, eu não quero isso. As pessoas vão olhar, poderão se impressionar, mas eu não quero que ela se impressione, porque eu, Deus, quero me manifestar. Então a vontade de Deus era de se revelar ao homem, não em corpo de Moisés, porque além do véu que estava sobre o rosto de Moisés, o corpo, a natureza, a pessoa, o indivíduo chamado Moisés também era um tipo de véu, assim como você é. Jesus, o Senhor, Ele estando em carne, eu li isso aqui no capítulo 10, no versículo 9 do livro histórico de João. Jesus disse assim: eu sou a porta. Então para que serve a porta? A porta serve para atravessar para um outro ambiente. Se você tem na sua casa 3 portas que dividem quarto, sala, cozinha ou banheiro, qualquer coisa, a porta é necessária para você atravessar. Então os presentes que digam a porta serve para atravessar. Concorda ou não, Dilma? Então Jesus disse assim: eu sou a porta. Aquele que atravessar o quê? A minha carne. Porque você não tem que ver Jesus carne, você tem que ver Jesus Espírito. Isso é muito profundo. O sistema não te ensina isso. Você nunca vai aprender isso na igreja evangélica, no sistema religioso, porque eles não ensinam isso. Eles acham que aquele que vir a Jesus, aceitar a Jesus, está tudo. Não é isso, não, porque o corpo de Jesus também, o véu chamado Jesus de Nazaré, passou, era o ressuscitado que ele estava convidando para você conhecer, era o espiritual e não o natural. Então tem muitas pessoas que hoje estão buscando a Deus e vendo o que é natural. Não vai, porque a carne não pode ver a Deus, não consegue. Você precisa atravessar esta tua natureza humana, esta carne, para que você conheça a Deus. Esse é o nosso convite. Nós estamos aqui no corpo de carne. Eu também sou um véu, mas eu estou no Espírito falando ao teu Espírito. Eu não quero falar da tua carne. E se a tua carne aprontou ou vai aprontar, esse é um problema individual de cada um, porque a Bíblia também diz que aquilo que o homem semear, isso vai colher. Não tem jeito, porque a Bíblia diz lá em Gálatas 6:7, de que de Deus ninguém zomba, nem um ser humano, nem rei, nem governante, nem rico, nem pobre, nem preto, nem branco, ninguém pode zombar de Deus. O camarada pode achar que tem muito dinheiro, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Não faz não, porque o que ele semear, ele colhe. A verdade é tanta que hoje você vê aí nos noticiários essa pouca vergonha em que o Brasil está passando, esse vexame, não é? Essa humilhação, esse certificado de otário que estão dando ao povo brasileiro em relação a essa podridão envolvendo a corrupção da Petrobras, chamada Lava Jato. Tem que lavar a cara desses caras. Eles achavam que estavam bem, ganhando dinheiro, comprando tudo, recebendo dinheiro em ouro polido. E aí? O dinheiro cadê? Muita parte desse dinheiro nós sabemos que não vai ter retorno, mas a humilhação em relação a essas pessoas, a família, inclusive ao próprio Deus, ele já deve estar amargando. Olha, por quê? Porque ele plantou. Então o que você planta, amado, tu vai colher, mais cedo ou mais tarde, tu vai colher. E o bom do Evangelho da Graça é que quando você aprende e você sabe quem você é, esse véu que esconde você, aí você se torna uma pessoa melhor. Voltando para o texto, Moisés tinha um véu sobre o rosto. Eu vou ler de novo, hein? Capítulo 3, 2 Coríntios, versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então,
A Bíblia diz aqui que o povo que tem o pensamento endurecido, engessado pela religião, quantas pessoas estão hoje dizendo: eu não nego Maria, eu não nego João, eu não nego Pedro, eu não nego Tomé, eu não nego tudo por causa da religião. Eu não nego nada. Por quê? Porque a pessoa foi criada nesse regime religioso e é tantos anos se falando daquilo, quando, se você vier ao contrário disso, vai mexer. Então tem pessoas hoje que, se você disser assim: olha, você renuncia esse sentimento religioso, esse ensinamento religioso para receber o Evangelho, a pessoa não vai querer. Por quê? Porque não é na marra. A pessoa que é de Deus ouve, entende e recebe, mas o que não é de Deus, que não é escolhido, não recebe. Agora, tem muitos abençoados que foram eleitos e escolhidos, são de Deus, mas estão sofrendo e vão sofrer por causa da dureza do coração. Pessoas que têm sentido, sabe, não abrem mão, não quero isso, eu não quero viver isso, eu não quero aceitar isso. E aí deixa de reinar em vida, deixa de ter as bênçãos de Deus, a cobertura angelical, a assistência angelical, e fica aí sofrendo, e vai sofrer. Se você quer ficar livre do sofrimento, das dores, das doenças, da maldade, você tem que vir com o Senhor, porque a Bíblia própria diz, ela responde isso. Jesus de Nazaré disse lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus no corpo de carne, ele disse lá em João 9,10, 9: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará o que? Pastos verdejantes. Então você tem que entrar com Jesus, você tem que atravessar a carne de Jesus, você não tem que olhar para Jesus crucificado, você não tem que ficar mais chorando. Agora em abril vai ter aí uma semana chamada Sexta-feira Santa, o que vai ter de filmes aí mostrando Jesus de Nazaré crucificado, cuspido, açoitado. Olha, quanta gente nesse período se parece, né, que é santo, não xinga palavrão, gente que não faz barba, que não come carne, vai comer um peixe, que eu acho que é uma dieta legal, uma refeição muito boa, mas tudo em prol da religiosidade, do sentimento religioso. Não vai mudar nada. Você pode ficar santo, que eu acho que tu não vai ficar, por uma semana, mas depois tu volta a ser sem vergonha do jeito que você é, do jeito que eu sou, porque a nossa natureza humana, ela é débil, ela é viciante. Não adianta você se esconder atrás de um crucifixo, não adianta você se esconder atrás de uma Bíblia. Quantas pessoas que são evangélicas, que estão atrás da Bíblia, não é? Que olha, é uma bênção na igreja, mas só Jesus sabe, o marido, a esposa, ou os filhos, ou o vizinho, sabe quem é aquela pessoa, porque é natural. A natureza humana é desse jeito. O que o Evangelho da Graça te ensina é que você é desmascarado. Aqui no Evangelho da Graça, você sabe quem é você. Você conhece bem a tua natureza humana e você precisa cuidar dela. Agora, é a lei da semeadura. O que se planta, colhe, e não existe ninguém que possa querer te julgar ou te condenar, porque este juízo Deus já colocou dentro de cada um de nós. Continuando ainda, versículo 15, diz assim, de 2 Coríntios 3: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Preste atenção. E até hoje, quando é lido o que? Moisés. Nós estamos aqui nos reportando àquela época em que Paulo estava pregando o Evangelho da incircuncisão. E qual era a religião que prevalecia? O sentimento religioso, a lei de Moisés. E quem é que estava pregando a lei de Moisés? Pedro, Tiago, João e Judas. Aqueles mesmos apóstolos que foram de Jesus, que não conseguiram atravessar a carne de Jesus, continuaram pregando a lei. Tanto que lá em Gálatas, no capítulo 1 e no capítulo 2 e Atos 15, nós podemos até, vamos lá, Atos 15, que é interessante essa passagem, e você vai entender que os próprios apóstolos, eles falaram e endossaram que o Evangelho da lei, ou melhor, a lei tinha que ser pregada. Então vamos lá para Atos capítulo número 15. Atos capítulo 15.
Versículo 5 diz assim, alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinha crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-lo e manter-lhes e que guardassem o quê? A lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Mentira, Pedro não recebeu essa missão, quem recebeu foi Paulo, e ele aqui tomando a palavra, ele diz assim, e Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais podemos suportar? E ele continua: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios que Deus havia feito por meio dele. Então, Atos 15, se você ler todo o contexto, você vai ver que o Pedro, o Tiago e o João foram convencidos de continuar pregando o evangelho da circuncisão. Para afirmar isso que eu estou dizendo, vamos para Gálatas capítulo 2, que aí vai ficar muito aclarado sobre essa questão, e essa palavra veio da boca do próprio Pedro, tá? Dizendo a Paulo, porque Paulo foi em Jerusalém conversar com Tiago e com Pedro, que Tiago era o presidente da igreja na época e Pedro era o tesoureiro. Então, Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo de número 2, versículo 9 diz assim, e conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as vésperas em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, versículo 11 e 12, para encerrar essa parte. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque ele era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então, nós vemos aqui no capítulo 2 e no capítulo 3 de Gálatas, que o apóstolo Pedro, ele era da circuncisão e ele temia os da circuncisão. Mas a impressão que nós temos aqui, lendo esses dois textos, é que ele estava confuso. Mas ele não cedeu à pressão, e por causa das raízes que ele recebeu de religiosidade, ele acabou optando por conhecer apenas Jesus segundo a carne e não Jesus segundo o Espírito. Vamos ainda ler Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 10 e 20. Hebreus capítulo de número 10. Nós estamos falando sobre o véu. O primeiro véu foi posto no rosto de Moisés. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de quem? Diga, eu tenho livre acesso. Eu tenho livre acesso a entrar no santuário de Deus pelo sangue de Jesus. Então olha aqui para mim, para vocês que estão presentes e você que está nos assistindo aí pelo YouTube. O acesso a Deus não vem por consagração nenhuma de pastor, de bispo, de apóstolo, coisa nenhuma. Isso é conversa fiada para tirar o pouco que você tem. Você que acredita nessa balela de que um homem vai se consagrar, vai subir a um monte com a garrafa nas costas, um tonel de água que vai consagrar lenços, papéis, cartas, caneta, lápis e outros. Isso é conversa fiada. Você já poderia desconfiar, porque tudo que vier do homem, da natureza humana, você já tem que descartar, porque a Bíblia diz que aqueles que estão vivendo a natureza humana não podem agradar a Deus. Então você deve estar sendo ludibriado, eu com certeza afirmo isso. Você tem que ter olhos
para ver. Mas não é esses olhos naturais, é o olho espiritual, os olhos espirituais do teu entendimento, para você entender que o caminho vivo, o acesso ao Pai, não foi feito por nenhum capricho humano e nem por nenhum homem religioso. Foi pelo sangue, meu abençoado, meu amado irmão. Foi o sangue de Jesus. Esse sangue pavimentou e abriu essa estrada para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Amém? Amém. Então é pelo sangue, diga, é pelo sangue. Pelo sangue. Não é pelo esforço humano, não é pela consagração de homem, de carne, nada disso. É pelo sangue. Então você tem acesso ao Pai. Essa história de que tem que ter um homem para atravessar, né, para nos apresentar a Deus. Você que muitas das vezes se julga pecador, errou porque o padre ou o pastor, o apóstolo está em uma melhor condição do que você, aí você chega fragilizado, não, ele está melhor do que eu, porque ele está consagrado, ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, discípulo de oração. Conversa fiada. Dentro daquela roupa, dentro daquele paletó, daquele terno, está um homem, uma pessoa, genericamente falando, podre, sujo do mesmo jeito, cometendo os mesmos erros, porque ele não tem, diz a Bíblia lá em Romanos capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há quem tema, não há quem busque a Deus. Natureza humana? Não tem. Agora no Espírito você tem. E a primeira coisa que Deus fez foi de estabelecer esse novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Mas não acabou aí não. Olha só o que diz no verso 20. Pelo novo e vivo caminho que ele consagrou. Quem consagrou? Jesus. Pelo véu. É isso que está escrito aí? Pelo véu, isto é, pela sua carne. Quem é que pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Quem está aprendendo? Amém. Está aprendendo, Marcelo? Então, o véu é a carne. Diga, o véu O véu é a carne. É a natureza, é o corpo humano. Esse corpo humano que é complexo, que é automático, que pensa, que age, que faz tanta coisa boa, como faz coisas ruins também. Então, diz a Bíblia aqui, Bianca, que o sangue de Jesus abriu esse novo e vivo caminho. Olha, é um novo que é vivo. Diga, um novo e vivo. Por que está escrito novo e vivo? Porque havia um velho e morto. Mas não, se existe um novo e vivo, é porque havia um antigo e morto. E que caminho antigo é esse? Que caminho morto é esse? É o evangelho da circuncisão. O evangelho da lei, que é essa mistureba que tem aí, não é? De diabo, de demônio, de carne, de isso e daquilo. Ei, o novo e vivo caminho, ele foi pavimentado pelo sangue de Jesus. E agora, irmãos, você imagina se Jesus permitisse que nesse novo e vivo caminho, pelo sangue dele, tivesse diabo. Que sentido teria? Como é que é possível Deus estabelecer um novo e vivo caminho, o acesso ao santuário, o acesso a Deus com o diabo? Resolveu alguma coisa? Que sangue é esse fraco que abre o novo e vivo caminho, o novo e vivo caminho com o diabo, com o demônio, com doença, com capeta, com cão? Que é isso? Não. Esse novo e vivo caminho foi estabelecido pelo sangue de Jesus, porque o sangue derramado na cruz derrotou o diabo, aniquilou o diabo. Ele nos remiu, nossos pecados foram remidos, eles foram banidos, foram tirados. Ah, opa, eu não peco mais. Mas tu comete um montão de erros, o que tu fizer tu vai colher. E aí é que está o problema. Agora aquela culpa que nós tínhamos não tem mais. Por quê? Porque a pessoa que vive o Evangelho da Graça tem alegria em servir a Deus, em espírito e em verdade. Não significa que viver a graça, o Evangelho da Graça, você vai viver de forma libertina. Não, porque vai ter a paga. Ninguém precisa te julgar, te condenar, porque Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, 16 e 17, ele vem falando, vamos lá, para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, 16 e 17. Vamos ver. Diz assim, 15, e ele morreu por quem? Por todos.
2 Coríntios 5,15. Quem é que morreu por todos? Jesus. Esse todos aqui, minha gente, não é aquela questão absoluta, toda a humanidade, não. Ele morreu por todos que são eleitos, todos que são predestinados, todos que são de Deus. Porque nós sabemos que nesse mundo aí jaz o quê? O mal, a malignidade. A expressão que Paulo fala é que o mundo jaz no maligno. Que maligno é esse? A natureza humana herdada de quem? De Adão, de diabo, que é diabolos. É o mal na carne. E esse mal na carne, que Deus permitiu, está permitindo, só vai ter fim quando nós tivermos os nossos corpos transformados. Quem crê que nós teremos transformados? Porque quando o Senhor Jesus vier em glória, aí sim, esse corpo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Esses pensamentos, essa natureza humana falida, fedida, isso vai deixar de existir e nós então vamos estar vivendo com o Senhor no Espírito, num corpo glorificado. Ninguém vai precisar mais pegar ônibus nem avião, porque não haverá mais distância. Vai ser uma nova glória, uma nova etapa de glória, e essa é a nossa esperança. Nós cremos nisso. Diz assim, ó, e ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu, o quê? Que ressuscitou. Você não tem que viver mais para si. O que é viver para si? Viver para si é viver para a tua natureza humana. Olha, a tua natureza, ela vai querer coisas, se não tem querido, hein? Se não tem desejado. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas Paulo está ensinando aqui, ó. Para quê? Para que os que vivem não vivam mais para o quê? Para si. Porque se você viver para você, satisfazendo a tua natureza humana, você vai deixar de reinar em vida. Vai deixar de herdar e de desfrutar das benesses, das promessas que Deus tem para os que vivem o evangelho da incircuncisão. O 16. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo o quê? A carne. Assim o quê? Olha só, gente, olha aqui para mim, vocês que estão presentes, você que está em casa, acompanhe. Paulo está dizendo assim, ó, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Então, se você vive a vida de Jesus ressuscitado, a pessoa que vive a vida do ressuscitado, a fé no ressuscitado, que é o Senhor Jesus, diz a Bíblia aqui, que esses que vivem essa fé no ressuscitado, não vai mais o que? Conhecer ninguém segundo o que? Segundo a carne. Porque a religião, ela te incita a conhecer outra pessoa segundo a carne. Você sabe o que as pessoas falam aí fora? Que são crentes, são religiosos, pastor, e está tudo contaminado. Se alguém cometer algum deslize, fizer alguma besteira, uma bobagem, que vai receber a paga, porque o que planta colhe, a primeira coisa que eles falam assim, olha, você está sabendo o quê? Olha, fulano caiu, Beltrano fez isso, fulano fez isso. Aonde que tem o maior volume de fofocas? É dentro do sistema religioso, meu querido. Eu fiz parte disso, você deve estar fazendo parte ainda. E há dentro mesmo na graça tem muito disso, porque são pessoas que precisam passar pelo crivo da disciplina de Deus, que não é julgo nem condenação, mas é a disciplina, porque a graça te disciplina, a graça te corrige, a você não ter mais esses maus hábitos de ficar julgando. Porque quando você julga uma pessoa, você está se colocando no lugar de Deus, e você não é Deus. Então não cabe a ninguém julgar ninguém. Por isso que Paulo diz, olha, assim por diante, daqui por diante, a ninguém, diga, a ninguém. A ninguém. Tem exceção, Manel? Não. A ninguém. A ninguém é quem? A ninguém. Pastor, bispo, apóstolo, eu não estou dizendo do julgamento, aqui eu estou falando do julgamento pessoal. Agora, do religioso, do líder, aí cabe na palavra a correção. Inclusive lá em Tito, na carta de Paulo a Tito, ele vem falando, Paulo vem fazendo uma advertência a Tito, olha, nós precisamos fazer calar a boca desses hereges.
desse pessoal da circuncisão aí. Nós temos que calar a boca deles. Paulo não estava falando da vida pessoal desses líderes. Paulo estava falando que eles estavam pregando e ensinando. Então, nessa parte, cabe sim, não o julgamento, mas a denúncia. E é o que nós estamos fazendo. Correto? Agora, pessoalmente, não. Eu não quero nem saber quem foi que pintou a asa da barata, ou a barata, ou laqueou a barata, ou invernizou a barata. Eu não quero saber. Eu não estou aí. O que nós precisamos nos fitar é do evangelho da incircuncisão. E se nós semearmos, nós vamos colher. Por isso que Paulo diz: o que semeia na carne, colhe morte e corrupção. Mas o que semeia no espírito, vida e paz. Então há um campo a ser semeado, que é o campo espiritual. Então, quando você não julga as pessoas, você se torna uma pessoa melhor. Porque o próprio Jesus em carne, lá em Mateus capítulo 7, ele diz: olha, à medida que você está medindo os outros, vão medir você, hein? Se você tem aí uma trema, um metro, começa a medir as pessoas, julgar as pessoas, está escrito lá que vai medir você também, a tua vez vai chegar. Então nós não podemos, isso é um perigo tremendo. E eu estou aqui até te ajudando, meu amado, você que está nos assistindo. Tenha cuidado, não julgue a ninguém. Ah, o fulano é gay, ah, o outro bebe, ah, o outro faz isso, ah, o outro faz aquilo, e é na igreja, está na igreja. Olha, pastor e fez isso, ou faz ideia. Esquenta a cabeça não, porque o que semeia se colhe, e de Deus ninguém zomba. Não vai ser você e nem eu que vamos ter que fazer isso, corrigir isso, resolver isso, equacionar isso. Cabe a Deus, deixa quieto, porque você também tem as tuas fraquezas, os teus problemas, e você precisa administrá-lo. E é um trabalho danado cuidar dessa natureza. Imagina cuidar da vida alheia. Por isso que Deus deu uma só vida para cada um cuidar da sua. Está dado o recado, nós vamos continuar no versículo 17. Assim, o 16, né? Assim, porque daqui adiante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se temos conhecido Cristo segundo a carne, já não conhecemos o quê? Assim. Então o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando que Jesus de Nazaré, diga, Jesus de Nazaré, foi um véu. Deu para entender isso ou não deu, Marciano, Manel? O corpo de Jesus, esse corpo de Jesus, ele morreu ou não morreu? Ele ressuscitou ou não ressuscitou? Mas ele ressuscitou carne, Manel? Não. Ressuscitou carne, irmãos Augusto? Não. Ele não veio naquele mesmo corpo dele, débil. Não. Num corpo que? Glorificado. Porque ele era o que? O primogênito dos corpos. É ou não é? Então aconteceu primeiro com quem? Com Jesus. E vai acontecer conosco ou não vai? Com certeza. Então, da mesma forma que o corpo de Jesus foi transformado e continua hoje transformado em glória, esse corpo nós teremos também. Amém ou não? Deu para pegar ou não? E aí o 17 diz assim: assim que, se, olha aí, com a condição, se alguém está em Cristo, nova criatura, o quê? As coisas velhas se passaram, e eis que tudo é novo. 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o quê? O ministério da condenação? O ministério da reconciliação. O que é reconciliar? Unir. Voltar a unir. Não é? O homem não tinha se separado de Deus pelo pecado